Hoje a gente vai falar por que você deve entender o RH e o Hiring Manager. Você tem que compreender essas duas figuras porque elas são as principais figuras tomadoras de decisões se você será contratado ou não. Então vamos lá, pessoal. Primeiro vamos começar aqui. Eu já separei alguns tópicos aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro deixa eu, tirar a minha cabeça daqui da frente. Eu acho que agora vocês conseguem ver melhor. E o que eu estou querendo dizer para vocês? É esta parte aqui, para ser mais específico, que eu vou falar com vocês hoje aqui, que muita gente nem se dá conta da importância do que são esses dois aqui, que é entender o Hiring Manager e o RH. O RH vem primeiro pela primeira pessoa que vai fazer o contato com você, né? E aí eu vou falar aqui um pouco mais sobre algumas técnicas que para você entender, para você poder falar a mesma língua deles, que é falar mais sobre o negócio e como o seu conhecimento pode ajudá-los, ou seja, como você pode ajudar o negócio com com seus conhecimentos. Mas para isso você precisa tentar entender qual é a dor da empresa, ou seja, por que eles estão abrindo essa vaga, por que eles estão buscando uma pessoa, que essa pessoa pode ser você, claro. E com isso você vai ali fazer o seu speech, né? Vai poder fazer a sua venda. A outra questão é o RH humano, né? Ou seja, recursos humanos. O RH é um ser humano, é uma pessoa. E você tem que entender que ele normalmente, 90% das vezes ou mais, ele é uma pessoa de humanas, não é uma pessoa técnica, então você tem que falar a linguagem dele. Né? Novamente está a comunicação, mas aqui é a parte que eu vou focar mais no porquê. Responda mesmo que não esteja procurando outra oportunidade. O que acontece? Eu botei isso aqui porque alguns profissionais, quando chegam ali para senioridade, né, assim como eu, a gente recebe muitas vagas. Geralmente os RHs enviam as propostas procurando, falam assim, Jefferson, a gente está com uma vaga assim, tal, tal, tal. Cara, eu não estou procurando agora, normalmente eu não estou procurando vaga, mas ainda assim eu respondo, olha, eu agradeço, tal, mas eu não estou no momento procurando. Por quê? É porta aberta. Você sempre tem que deixar a porta aberta. Nesse momento você não está procurando, mas depois, amanhã você não sabe. Né? A gente tem essa falsa impressão de estabilidade, mas não existe essa estabilidade. A maior estabilidade que você pode ter é deixar portas abertas. E não responder RH, eu acho que é um desperdício de uma boa oportunidade. Então eu vou focar nesses temas aqui principais, mas eu vou falar mais do que apenas isso. Primeiro aqui, pessoal, que vocês têm que entender, né? Quando a gente fala aqui, e tenta entender qual é a dor da empresa. Lá na Job Description, quando você está vendo uma vaga de emprego, você precisa saber o que eles estão vendo, precisando de tecnologia, tudo mais. Às vezes eles falam um pouco sobre como você vai atuar. Aí você pode identificar, você vai atuar dando suporte, você vai atuar suportando a equipe de desenvolvimento, você vai suportar desenvolvendo aplicações, você vai suportar o meio de pagamento da empresa. Tenta identificar qual é o produto que você está dando suporte. É a primeira questão. Depois, invista um tempo em ir no site da empresa, né? Se você já tem uma entrevista marcada, não vai fazer isso para toda vaga que você se aplicar. Mas uma vez que você se aplicou a vaga e a empresa respondeu você marcando uma entrevista, imediatamente, assim que você aceitar a entrevista, vá no site da empresa, dedique 10, 20 minutos para entender qual é o segmento da empresa, ou seja, no que a empresa trabalha. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Eu acho que eu posso ser mais prático do que isso. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo prático, tá? Vamos supor que o PagSeguro, aqui, não tem nada com PagSeguro, nem prós, nem contra, tá? Mas a empresa PagSeguro te responda, você se candidatou a uma vaga deles, e eles te respondem chamando para uma entrevista. Qual é o produto da PagSeguro? Ou quais são os produtos da PagSeguro? A gente rapidamente pode ver aqui que eles têm meios de pagamento, eles têm maquininhas de pagamento e aqui tem um software que vai processar esses pagamentos também. Eles suportam diversas bandeiras, o sistema Pix, QR, ou seja, eles têm um produto aqui que é a maquininha, né, que é o meio de pagamento, mas dentro desses meios de pagamento aqui, né, você tem vários tipos de meio de pagamento. Então, dentro de um produto você pode suportar, por exemplo, um subproduto. É só um exemplo aqui do que você tem que saber.
Então aqui você provavelmente, se eu fosse escrever uma vaga para o PagSeguro, a pessoa teria que entender microserviços, teria que entender API, teria que saber sobre API Manager, containers, talvez também Kubernetes. Eu já passaria, não sei se eles usam o Azure ou a AWS, mas também deve ter alguma coisa on-premise também, por questão de segurança. Integração de meios de pagamento, depende da área, mas são as tecnologias que provavelmente eles devem requerer. Tá? E aí a linguagem, eu não sei qual a linguagem que eles usam. Só que se você for entrar aqui no Para Seu Negócio, você vai ver talvez mais produtos. Essas soluções aqui são mais produtos, tá? Eles, por exemplo, eu sei que eles têm pagamento aqui, ó, pagamentos internacionais. Então isso aqui tem já uma outra questão, que é como você se comunica a parte de conversão, como é que funciona essa parte de pagamento. Eles têm um banco também, eu sei que a PagSeguro, se eu não me engano, também tem um banco. Por que isso é importante? Se for aqui, ó, olha que eles têm aqui, soluções empresariais, ó, folhas de pagamento, eles fazem processamento de folhas de pagamento, então eles têm um Enterprise Resource Manager, e é um outro produto, ou seja, o que eu quero dizer é, uma vez que você, por exemplo, for para uma entrevista com a PagSeguro, você precisa identificar qual área que você vai atuar, em qual produto. Você não vai dar suporte a tudo isso aqui, provavelmente, por serem uma empresa grande, eles são bem estruturados, e você vai trabalhar com alguns produtos, olha, eles têm conciliação financeira, PagSeguro Empresarial, PlugPag, não sei o que é isso, mas tem o TEF, tem o PagTotem, tem o Folha de Pagamentos para fazer a folha de pagamentos de funcionários. Ou seja, eles têm toda uma solução de empresarial para dar esse suporte. Se você fizer uma análise dos produtos, das tecnologias que talvez eles usam, e durante a entrevista com o RH, você já for diretamente procurando saber com o RH, por exemplo, você está numa entrevista, vamos supor que Joana, é o nome do RH. Você fala assim, olá Joana, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei como é que vai ser a sua entrevista. Agradeço a oportunidade de estar participando do processo seletivo com vocês. Eu gostaria de primeiro, para a gente poder começar, você pudesse falar um pouco sobre qual é o produto que a empresa suporta. Eu entrei no site aqui, estudei um pouco sobre a empresa, percebi que vocês têm meios de pagamento, vocês também são um banco, também, um PagBank, mas vocês também oferecem suporte a soluções empresariais. Qual seria o segmento da empresa? Você poderia compartilhar comigo? Qual é o produto que a gente vai dar suporte? Talvez eles não saibam, tá? Talvez o RH, o hiring manager sabe, mas talvez o RH não saiba. Só que o fato de você fazer essa pergunta te colocou na frente de todo mundo. O RH vai falar assim, caraca, esse cara conhece os produtos da empresa, se interessou em ir no site, estudar a empresa, ele realmente está interessado na vaga e ele realmente olha para a parte de negócio. Porque esse é um grande problema que eu vejo nas pessoas que dão suporte ao negócio. Existem muitos bons desenvolvedores, existem muitos bons DevOps, existem muitos bons support engineers, cloud engineers, existem pessoas muito boas. Mas tem um problema sério com boa parte, que é não entender o business case, não entender as regras de negócio. Isso prejudica muito, mas assim, é incrível. Prejudica demais, porque se você não entender como é que funcionam as regras de negócio, você é só um pressionador de teclas. Você é só uma pessoa que pressiona teclas, então isso é problemático. No resumo do resumo para vocês. Mandou uma vaga para uma empresa, para um RH, para uma empresa que seja. O RH retornou para você, marcando uma entrevista. Na mesma hora entra no site da empresa e tenta entender qual é o business case, ou seja, como eles ganham dinheiro, quais são os produtos e tenta descobrir qual é o produto que você vai suportar naquela vaga. Às vezes vai ter vários produtos, às vezes é um produto só. Às vezes ou seja, o produto, quando eu falo, pode ser um Enterprise Resource Manager, que é o ERP, pode ser uma solução específica, uma solução de pagamento, e pode ser várias, pode ser uma aplicação, mas isso é fundamental, vocês entenderem qual é o produto, porque eu já vou entrar mais agora no motivo porque você tem que saber isso. Porque você sabendo qual é a dor, ou seja, o porquê eles estão te contratando, aí você vai vir para esse passo aqui, ó, que é o fale mais sobre o negócio e como o seu conhecimento pode ajudá-los. Aí você, já sabendo previamente, por isso que eu falei para fazer uma pesquisa antes, você vai pensar no seu speech, no seu storytelling, ou seja, na sua venda, né, o seu peixe, vai vender o seu peixe, vai pensar no discurso, como o conhecimento que você possui
se aplica às necessidades da empresa e como você pode ajudar a empresa a mitigar essa dor, como você pode ajudar a empresa a sanar essa dor. Isso é uma estratégia assim, cara, que mata assim qualquer concorrência. É muito difícil as pessoas fazerem isso. A maioria das pessoas só se aplicam às vagas, fazem entrevista se garantindo na parte técnica. Se você faz essa questão de, por exemplo, ali vou dar um exemplo prático aqui, né? Continuo na conversa lá com o RH com a Joana. Então, Joana, eu vi aqui que vocês têm meio de pagamentos aqui. Provavelmente nesses meios de pagamentos vocês usam API, né? Provavelmente vocês usam um microserviços. E aí se ela for técnica, ela não sei. Se ela falar que se ela for uma pessoa técnica, é muito difícil o RH ser técnico. Mas caso seja técnico, você pode se aprofundar e falar assim, eu já trabalhei já com containerização, trabalhei um pouco com Kubernetes, né, fazendo também o proxy reverso. Você pode entrar na parte técnica. Se ela não for uma pessoa técnica, tá? Se ela não souber nada, aí você vai mudar o seu discurso. Em vez de essa estratégia aqui deveria estar na parte de comunicação, mas eu vou já entregar para vocês aqui de presente aqui. É aqui que você tem que ter a mentalidade de falar coisas técnicas para pessoas técnicas e coisas achievements, coisas de negócio para pessoas de negócio. O RH, ele é uma pessoa ligada ao negócio, ele é o braço do negócio. Então você vai falar um pouco mais de negócio. Em vez de você falar que você usou o Nginx com o Reverse Proxy e você usou containers, e você automatizou com CI/CD, uma pipeline, você não vai falar nada disso. Você vai falar, olha só, eu sugeri algumas mudanças na arquitetura que a gente conseguiu ganhar mais agilidade e com isso a gente aumentou os deployments, que a gente estava demorando em torno de, sei lá, vamos supor que para lançar uma nova versão você demorava às vezes 2 sprints e agora a gente está demorando apenas uma sprint, ou então a gente nunca estava conseguindo entregar a sprint, todos os itens da sprint e a velocidade do time estava muito comprometida. Então, com essas minhas ideias, com o time, colaborando com o time, a gente conseguiu entregar o maior número de tarefas dentro da sprint, conseguimos concluir a sprint com êxito, a nossa velocidade como time, né, de entrega aumentou. Você pode falar também que conseguiu entregas mais rápidas de novas melhorias, ou então de patch update, que às vezes tem uma questão de riscos. O que eu estou querendo dizer use números de impactos ao negócio. Alguns casos, vou dar um exemplo do meu, tá? Numa das empresas que eu trabalhei, no primeiro trimestre, eu consegui uma economia de 100 mil dólares para a empresa. E aí, como é que eu faço? Eu poderia ter falado, olha, a gente implementou uma rotina de backup utilizando a parte da AWS, a gente moveu alguns inbounds e outbounds, a gente fez uma correção. Poderia falar toda essa parte técnica, mas ao invés disso, o que eu falei? Eu como era líder, né? Então, o que eu falava nas entrevistas era, olha, eu atuava aqui como líder, junto com a equipe, nós elaboramos algumas estratégias, chamamos uma empresa externa também, que dava suporte pra gente, e juntos nós conseguimos um achievement, um save de mais de 100 mil dólares no primeiro trimestre. Assim que eu cheguei na empresa, 3 meses depois, nós tínhamos 100 mil dólares de economia. Logo depois eu terminei os meus 2 anos na empresa, quando eu pedi demissão para ir para outra empresa, eu consegui mais quase 300 mil dólares de economia para a empresa só ajustando configurações de AWS. Por que eu estou falando isso? Olha como é que muda a coisa. Eu estou usando aqui números, eu estou usando coisas que o RH compreende. Eu estou usando assim, na cabeça do RH vai estar assim, cara, esse candidato que está aqui, ele gera valor para a empresa. Para o RH, ele não quer saber exatamente as tecnologias. Claro, ele vai comparar o que tem ele de pedido de tecnologia e o que tem no seu currículo. Ele vai fazer esse depara. Mas quando ele está conversando contigo, além de toda aquela questão comportamental, né, questão de aparência e tudo mais, como você se comunica, ele também está querendo ver como é que você usa suas habilidades para gerar valor para a empresa. E isso é matador, é uma dica matadora. Tá? As pessoas, eu posso te garantir, 99% das pessoas que estão na internet vendem isso. Você só vai ver isso em curso fechado, porque ninguém entrega. Tem profissionais sêniores que sabem disso, que vendem curso e não te ensinam isso. Não ensinam porque a competição para eles vai aumentar e vai aumentar muito. Se todo mundo fizer isso, aí a coisa fica, né, ainda mais difícil.
Mas basicamente é isso, tá? Você entender a dor do negócio, aonde você vai trabalhar, no que você vai atuar e vender o seu peixe baseado nisso. E aí quando a gente fala para você entender o RH, eu já falei do RH, agora tem uma figura que eu não falei ainda, que é o Hiring Manager. Como funciona, né, pessoal? Primeiro você passa pelo RH, geralmente eu vou tirar meu cabeção daqui, né? Vamos lá. Primeiro você passa pelo RH, que o RH é a primeira pessoa que vai fazer o screening com você. Se você for aprovado, se você seguir as dicas que estão aqui, você vai ser aprovado pelo RH, desde que você, claro, tenha as habilidades, né, necessárias ali. E mais de 50% se aplica, tá? Se você tem mais de 50% do que está pedindo na vaga. Então você vai ir para o Hiring Manager. Essa figura do Hiring Manager pode ser um líder de equipe, pode ser o gerente de equipe, que é o Hiring Manager, geralmente é o gerente de equipe, mas também pode ser o gerente de área. Ou seja, é uma pessoa que ele não vai gerenciar, você não está acima de você, ele está acima de uma área com vários times. Então, você tem que identificar quem é essa figura, porque o discurso muda um pouco. Se ele é um gerente de várias equipes, pode ser que esse cara não seja tão técnico. Pode ser que ele seja uma pessoa de negócio. Então, aí você precisa focar um pouco mais e falar mais de negócio. Tenta entender se ele é uma pessoa, durante a entrevista, às vezes você consegue saber. Se ele for uma pessoa técnica ou que já trabalhou com parte técnica, ele já vai entender mais de tecnologia. Aí vale mais a pena você focar no negócio com tecnologia. Mas aqui a dica é, você sempre vai falar com o Hiring Manager focado em negócio e tecnologia. Ou seja, você vai falar, olha, nós estávamos com um problema de carga, estávamos recebendo muita carga, então eu implementei um load balancer e com isso a gente conseguiu reduzir para zero downtime a nossa aplicação. Olha o que você está fazendo. Você está mostrando o impacto do negócio e você está mostrando aqui também está mostrando também a parte de tecnologia que você sabe. Então isso que é importante, isso que é relevante. Bem, eu passei tudo para vocês aqui. Essa figura do Hiring Manager, ele vai ser o tomador de decisão. Depois que você passar por ele, provavelmente você vai para um teste prático, que às vezes as empresas dão. Eu não gosto muito de teste prático, porque toma muito tempo. Dependendo do teste prático, eu nem faço, porque tem testes práticos que demoram 1 ou 2 semanas. Imagina, uma vez eu fiz um teste prático que, cara, basicamente, para vocês terem uma ideia, isso é uma história boa para contar. Eu fiz um teste prático, pessoal, que eu tinha que desenvolver era para ser Cloud Engineer, mas eu desenvolvi uma aplicação em React. Essa aplicação, eu tinha que poder carregar as imagens para o site, fazer resize dessas imagens em um encurtador de link, salvar elas no S3 da AWS e com encurtador de links usando Lambda. Então o que eu fiz? Eu criei uma pipeline para poder desenvolver esse código. Olha, pra você ter uma ideia do trabalho que eu tive. Se eu não me engano, estou tentando lembrar aqui. Eu criei uma pipeline em Jenkins. Então essa pipeline em GitLab, criei essa pipeline em GitLab. Com essa pipeline, quando eu fazia o commit, né, eu não tinha botado por request, fiz mais simples. E ele ia para uma pipeline. Nessa pipeline, ele pegava o meu código em React, fazia alguns testes que eu tinha colocado, unitários bem simples. Depois dele fazer o build, ele subia esse build para AWS e já no CDN, tá? Já utilizando o CDN lá da AWS e também configurando o bucket. O que essa aplicação fazia? Você conseguiria se logar pelo Cognito, se eu não me engano, isso exatamente, você se logava pelo Cognito, você conseguia listar as imagens, você conseguia fazer um upload de imagem, ele ia fazer um resize para você de imagens usando Lambda, e então também utilizei Python também. Então, isso que eu estou lembrando do projeto. Foi um projeto bem complexo que eu fiz e os caras simplesmente me aprovaram como júnior para o exterior, tá? Uma vaga para o exterior. E os caras me aprovaram como júnior. O que aconteceu? Eu fiz outras entrevistas depois, eu fui aprovado em 3 entrevistas depois para Portugal. Hoje eu posso dizer uma para Vorten, uma para uma outra empresa agora, que eu não me lembro, mas era para trabalhar na Suíça.
tá? Eu não me lembro, uma outra empresa, e para Capgemini, onde eu cheguei, aceitei e vim. 3 empresas maravilhosas e nas 3 eu passei como sênior. Na verdade, a Vorten eu não tinha recebido ainda um feedback. Eu passei para uma outra, que eu já estava com processo, já segui para uma outra empresa, que eu ia trabalhar para um cliente na Suíça. E depois eu passei para Capgemini e aceitei para Capgemini. Então, e como sênior, tá? Passei como sênior. Então, o que eu tô querendo passar para vocês aqui? Essa questão de senioridade, isso aí cara, é muito complexo, depende de empresa para empresa. Essa consultoria que eu fiz, esse processo seletivo, fiz esse projeto que me demorou uma semana para mim fazer, tá? Porque tinha coisa ali que eu não sabia fazer, eu tive que aprender a fazer na hora, na época. Cara, demorou uma semana para fazer, eu entreguei e os caras não estavam, assim, bons ainda, não tava bom para eles ainda. Foi um absurdo, assim, foi um absurdo. Tem muitas dessas vagas. Então, quando vocês receberem um desafio técnico, avaliem. Se for demorar mais do que um dia para vocês fazerem, não façam. Tá? Sendo bem sincero, eu não acho que vale a pena, até porque vocês têm outras entrevistas. Não é bem assim que as empresas devem te avaliar, porque tem empresas também que até pedem para vocês desenvolver um projetinho ali e depois isso aí está rodando em produção. Tá? Já tem alguns casos, não vou falar aqui, não vou entrar no mérito, né? Mas tem uns casos aí parecidos com esse. Eu espero que vocês estejam gostando aqui do vídeo, pessoal, gostando do formato também. Tá? Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece, pessoal, de deixar o teu comentário, deixar o teu like, compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando de emprego, ou aquele teu primo que está precisando melhorar nas entrevistas de emprego, a chamada para entrevista de emprego não passa. Isso aqui são coisas que, cara, ninguém ensina, tá? E, cara, se alguém... Teve um colega que deixou aqui no comentário falando que pra mim fazer inglês também. Eu não sei se aqui é o quê? Uma entrevista em inglês? Você quer uma avaliação em inglês? Porque se você quiser, a gente pode até marcar aqui. Deixa um comentário aqui se alguém tiver interesse. A gente pode simular uma entrevista em inglês. Eu faço a entrevista em inglês, a gente grava junto. Depois eu edito a entrevista. Você só tem que dar permissão de eu poder publicar. Posso até tampar o seu rosto, não precisa aparecer. Mas se você quiser participar de uma entrevista em inglês e simular uma entrevista em inglês, eu posso fazer isso com você. Você vai... eu vou fazer como se eu faria uma entrevista aqui na Europa, como eu fazia antes as entrevistas. Então, se você tem esse interesse, cara, deixa aqui nos teus comentários aqui, manda esse vídeo para uma pessoa que queira. Tá? A partir do intermediário para cima, acho que já dá pra gente fazer uma avaliação de inglês. E aí você consegue treinar um pouco o teu inglês, fazer essa avaliação. E eu deixo aqui um vídeo para as pessoas aqui para poder já fazer umas observações. E aí eu faço observação em cima disso, o que foi bem, o que não foi, o que pode melhorar, né, tudo mais. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos dessa série de cursos. Esse aqui é o segundo vídeo da série. E vamos lá, tem mais vídeo ainda. Eu devo gravar mais uns 4, 5 vídeos aí. Valeu, pessoal. Até mais.